prazer estar aqui, é um prazer ver tanta gente interessada nesse assunto. Eu assisti com muito cuidado a apresentação do André, porque ele, quando me falou o que ele ia apresentar, ele disse que ele não ia voltar a matar a barata. Quer dizer, todo mundo já sabe que a barata está aí, então não precisa matá-la. Mas isso me remeteu ao fato de que, desculpem os que defendem os animais, mas mata-se baratas no século XXI exatamente da mesma forma que se matava no século XX. Então, eu acho que isto é uma coisa que a gente precisa pensar, quer dizer, no que a gente está colocando a ênfase quando a gente vai olhar para mudanças de tecnologia. Então, aqui neste ambiente, muito do que se fala quando se usa o termo tecnologia é TI. Mas todo mundo sabe também que TI hoje em dia deixou de ser aquela coisa novíssima para se tornar algo de que todo mundo precisa. Então, além do fato da barata, me chamou a atenção, e eu queria jogar aqui para os 3 debatedores, né, o André e mais os outros 2, quer dizer, o Luiz e o Luiz. Então, 2 Luizes fica fácil, é só falar Luiz. Mas eu só queria trazer para eles 2 grandes questões. Uma, nós já estamos praticamente em 2017. E eu tenho tido que, com muita frequência, lembrar as pessoas que nós estamos no século XXI. E olha, é como dizer hoje que a gente já está em 2017, porque, né? E dizer que a gente está no século XXI. Quer dizer, já faz 17 anos. E tem gente que não consegue sair do modelito tradicional. Quer dizer, as pessoas ainda estão preocupadas com o computador, quando não é disso que se trata. E a outra questão, que também essa deveria existir desde o século XIX, ou talvez até antes, mas que ou o paciente está no centro do modelo, ou a gente pode esquecer o que a gente está fazendo. Então, de novo, eu me lembro que uma vez eu fiz uma apresentação onde eu estava discutindo o que acontecia com a cadeia de valor e com a cadeia de suprimentos em saúde, e alguém que me assistiu falou que ele tinha interpretado perfeitamente o que eu estava dizendo, que era para botar todo mundo que estava nessa área, nessa lógica de suprimentos e venda de serviços, na cadeia. Mas aí tem os diferentes tipos de cadeia com os quais a gente está trabalhando. Eu acho que eu vou, em vez de sair passando a palavra, eu queria saber se algum dos senhores aperta o botãozinho para começar o debate, ou se eu saio distribuindo as palavras. Eu saio distribuindo as palavras? Tá bom. Então, Luiz, você que está no ramo da conectividade, por favor, como você enxerga isso? Quer dizer, será que já na segunda década do século XXI, existe mais abertura dos elos da cadeia para se conectarem, para abrirem dados, para trabalharem juntos? Sim. Até a última informação. Bom dia. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para participar aqui. Obrigado pela organização do evento. A hora que eu vi a apresentação do André, eu fiquei feliz por um lado e preocupado por outro, porque o que ele mostrou é muito do que a Horizon faz, né? Dos desafios que a Horizon busca contribuir para que sejam resolvidos. E a gente faz coisas como conectar os agentes da cadeia e inclusive pacientes, né? A gente tem aplicativos mobiles, nós temos processo de autorização, processo de faturamento, então interligando prestadores, operadoras, o paciente, e a gente tem usado algumas das coisas que foram mostradas aí, de métodos, buscando mais agilidade, entregar mais coisa para isso. Para responder de uma forma um pouco mais específica na sua pergunta,
A resposta é sim. Eu vejo que existe uma evolução, existe uma disposição maior de trazer transparência para essa cadeia, né? E que essa é uma das frentes com a qual a Horizon também contribui. E isso passa um pouco também pela questão regulatória, né? Muito dessa transparência virá e continuará vindo através do apoio do regulador, né? Especialmente quando a gente está falando da saúde suplementar, né? As tecnologias estão aí, elas cada vez mais todos nós, né? Independente se a gente é do ramo de tecnologia ou não, a gente se habitua a ter uma experiência, né? Que até o André comentou um pouco aqui. Então eu quero usar o meu aplicativo, que eu uso para pedir comida, para comprar digitalmente, eu também quero usar na saúde. Então, cada vez mais a tecnologia vai ser usada nessa linha para ligar, né, todos os agentes da cadeia, e não tem como fugir, né? Todos eles vão buscar se integrar e fazer uso dessa conectividade, dessa integração para trazer eficiência para o sistema como um todo. Bom, então, nesse caso, de novo, eu acho impossível discordar do que o Luiz colocou, principalmente se a gente considera que todo mundo, inclusive a população idosa, já se acostumou com todas esses gadgets digitais que existem aí. Quer dizer, eu falei com o dono de uma operadora de saúde que trabalha com a população idosa. Ele disse que 20 anos atrás era impossível pensar em fazer qualquer coisa por app. E hoje em dia, se tentar fazer coisas analógicas e não digitais, existe reclamação por parte do usuário. Mas uma outra palavra que o André usou bastante na sua apresentação e que é, sem dúvida, uma preocupação importante do setor da saúde, talvez com um pouco mais de ênfase ou com um pouco mais de demonstração no sistema suplementar. Eu queria perguntar para o Luiz de gravata azul sobre como é que ele enxerga o assunto eficiência. Eficiência do sistema? Do sistema suplementar? Do sistema como um todo, que assim, que ele é ineficiente, ele é. Sim. O André mostrou algumas formas de aumentar essa eficiência. Sim. Por meio desse mundo novo que está aí, TI incluída. Então, eu queria ver a sua opinião a respeito. Eu acho que a tecnologia, essa questão da conectividade, a troca de bases de dados, ela é uma coisa que ela pode catalisar uma melhora desde que a gente resolva algumas falhas estruturais, né? No Brasil, a gente tem coisas que nós precisamos resolver ainda, né? Primeiro, para a tomada de decisão, a gente precisa ter indicadores de qualidade e segurança do paciente, né? Como é que a gente vai acompanhar, né, vamos dizer, o paciente ao longo da sua linha de cuidado lá, se a gente não sabe quais são os indicadores de qualidade, como é que a gente enxerga isso daí? A gente não tem isso. Primeiro ponto. A outra coisa existe eficiência? Olha, não tem. Nós temos muito desperdício em saúde. Nós temos um método de pagamento, um sistema de remuneração que é o Fee for Service, que ele é o que mais incentiva esse desperdício, essa falta de eficiência, tá? Junto com falta de transparência de indicadores de qualidade, isso é o pior. Eu estava conversando com uma operadora que é parceira do IES num projeto de pesquisa. Eu perguntei para o médico lá da operadora: olha, quando ocorre um óbito na sua carteira, você consegue investigar se ele foi decorrente de uma iatrogenia, de um evento adverso, né, evitável, e quanto custo esse evento adverso ele gerou? Ele não tem. Então nós temos um sistema que ele incentiva a ineficiência e ele encobre a ineficiência quando ela existe. Aí em seguida, outra coisa que falta, que a gente também já, e ligado a essa questão da informação,
a gente precisava ter prontuário eletrônico do paciente, o prontuário do paciente. A gente tem que ter essa informação. Agora, como você, né, você precisa... agora a questão né, eu fico refletindo, citando o caso, por exemplo, o CREMERGE, no Rio de Janeiro, conseguiu uma liminar na justiça para os médicos não precisarem informar o CID para a operadora. Então, se você pegar, né, no seu caso lá, na Horizon, né, boa parte das internações tem lá o CID, mas acredito que boa parte não tem o CID. Como é que você vai fazer a gestão se não sabe o CID do paciente? Aí a pergunta que eu faço, será que não falta um marco regulatório? A gente tem um marco regulatório da proteção da informação no sistema financeiro, ninguém tem o sigilo bancário, tem um marco agora da internet, não faltaria um marco legal, né, de segurança da informação do paciente, de forma que os profissionais de saúde, os médicos inclusive, não tivessem esse temor, né, que a informação que é do paciente, que pode ser usada para o bem dele, para o bem do sistema, possa ser compartilhada. E aí isso sim seria turbinado via todas essas tecnologias das quais nós estamos falando. Então, eu, de novo, só posso concordar. De vez em quando eu me pergunto como é que pode a gente não ter ainda prontuário eletrônico implantado, e aí a minha resposta sempre é porque pode, porque se não pudesse, teria, né? Mas eu queria perguntar para o André o seguinte, já que nós estamos falando dessas implantações, e vocês, a Accenture é uma empresa que trabalha bastante em consultoria, então, uma coisa que a gente percebe é que, por exemplo, tudo que o seu cliente consegue utilizar como obstáculo para implantar questões novas para a sua cultura costuma ser usada. Uma dessas questões na área de TI, na área de prontuário eletrônico e até na área, por exemplo, do cartão SUS, é o assunto privacidade dos dados, né? Então, por exemplo, em alguns países da Escandinávia, onde isso não é mais problema, porque está implantadíssimo, etc., porque também isto foi feito antes de começar essa grande preocupação com a privacidade. Então, esta é uma questão. E a outra questão, assim, normalmente, eu quando falo sob o ponto de vista da academia, eu sou má, e aí eu digo o seguinte, o problema não é do consultor. O consultor, coitado, ele tem boa vontade. Agora, se quem o contrata não sabe dizer o que quer, sorte do consultor, porque ele vai vender aquilo que já está feito. Estou brincando, é um pouco de exagero. Mas eu queria saber se em 2017 o cliente já sabe um pouco mais o que ele quer. Tem clientes e clientes. Porque a gente, assim, duas experiências diferentes. Nos últimos anos eu participei de duas grandes implantações de soluções na área de saúde. Uma delas fracassou e a outra está sendo muito bem sucedida. A diferença fundamental que a gente viu entre elas era a vontade do cliente em fazer dar certo. Então, em ambas as situações eu tinha soluções de grande complexidade que estavam sendo implantadas com desconhecimento das plataformas locais, com falta de profissionais no país com conhecimento e capacidade de gerir essa transformação. Uma delas foi bem sucedida e outra não. E a vontade de dar certo foi a principal diferença. Então, assim, o que é que eu vou tirar de benefício da implantação dessa solução? Vale a pena eu atrasar mais um ano esse projeto? Em um caso a resposta foi não, e no outro a resposta sim, atrasaram mais um ano e vão capturar benefícios. Então a persistência dos clientes é fundamental, só que isso só vem se você tem segurança de propósito e uma visão clara de onde quer chegar. Então eu acho que isso é fundamental para que uma transformação dessa envergadura tenha sucesso.
Então, quer dizer, na verdade, eu sempre me pergunto como é que alguém contrata, mesmo que não seja um produto caro, vamos fazer de conta que o produto não é caro e que certamente ele agrega valor. Então, como que você se dispõe a colocar dinheiro em algo que depois você vai acabar, aí freudianamente falando, voluntariamente ou não sabotando? Não faz o menor sentido. E que a gente, quer dizer, é possível verificar sabotagens na organização, não tem dúvida. E aí, não é possível fugir do assunto que qualquer tipo de relação, profissional-paciente, consultor-cliente, etc., são relações que, no limite, tem pessoas no meio do caminho. E aí, há quem acredite que boa-fé não existe, ou pelo contrário, por que eu vou confiar na pessoa? Então, de novo, isto trata-se de um fator absolutamente extratécnico, mas que, além da confiança na solução que está sendo proposta, também é necessário ter confiança em quem a está propondo, né? Então, eu acho que isso vale muito a pena. E você agora falou na constância de propósitos. Na verdade, isso é um dos itens do decálogo do Deming, quando falava em qualidade. Quer dizer, é impossível se pensar em fazer alguma coisa para melhorar a qualidade ou a eficiência ou a segurança do que acontece sem ter constância de propósitos, porque semana que vem não é um bom momento para avaliar algo que está em pleno processo. Jorge Andrade, eu trabalho na Notre Dame Intermédica. A minha questão é com relação a esse processo de integração. Como é que vocês veem essa questão entre os tomadores de serviço, as operadoras e os fornecedores de serviço, no sentido de ter uma maior confiança e confiabilidade? Porque hoje o que a gente tem de desperdício de custo, um dos desperdícios desse processo são valores relacionados a processos de avaliação de glosa, auditoria de leito, auditoria de contas, que nós gastamos muito dinheiro com tudo isso. Como é que vocês veem o papel de vocês nesse elo e se a gente vai chegar lá na frente numa situação em que o tomador de serviço vai ter plena confiança no que foi efetivamente praticado? Jorge, eu acho que você falou que ao longo de décadas o sistema industrial foi evoluindo para que essa criança fosse criada. A gente não vai ter esse luxo. Nós estamos no momento em que a velocidade com que as tecnologias e os modelos de negócio estão evoluindo de tal sorte que a gente vai ter que aprender on the fly e muito mais rápido. E uma das maneiras de endereçar essa desconfiança é com compartilhamento de risco. E mais eu vejo empresas como a Accenture e outras que são nossos concorrentes, tão habilitados quanto, que estão dispostas a correr risco junto com os nossos clientes. Porque a gente sabe que o nível de oportunidade, de ganho de eficiência existe, está lá. Então, compartilhar o risco é uma decisão que faz todo sentido. E a gente vai ver mais e mais modelos como esse para que esse gap de confiança comece a ser encurtado. E aí, você, evidentemente, assim, se compartilha risco, mas não traz resultado nenhum, você não está contribuindo para aumentar o nível de confiança entre os dois lados. Você precisa declarar vitórias, você precisa trazer resultados concretos para que isso, de fato, diminua a desconfiança entre o tomador de serviço e empresas prestadoras na indústria de TI. São dois aspectos aí em relação ao que você está colocando que eu acho que são muito importantes. Primeiro, não existe um nível de transparência hoje na relação entre os prestadores, o próprio paciente, as operadoras, que faz com que
essa desconfiança diminua, que se crie um canal de confiança. E isso é uma das coisas que a Horizon ajuda também. Conforme você vai dando transparência e todo mundo vê de fato o que está acontecendo nessa cadeia, fica claro onde estão os abusos, onde estão os desvios, onde estão os desperdícios, quando eles ocorrem. Em algumas situações são eventos que têm motivo de ser, né? Você usar mais coisas, mais material numa cirurgia, por exemplo, tem casos que precisa. Então, eu acho que a palavra-chave aí é transparência. E existe um outro aspecto, que é a questão de, um pouco do que o Luiz abordou, a questão de alinhamento de interesse. A hora que você tem um conflito de interesse, para o pagador, quanto menos se gastar, melhor. Para o prestador, quanto mais se gastar, mais eu ganho, fica difícil, né? Então, é importante que a gente vá para um modelo em que o patient outcome, né, ou seja, o resultado para o paciente, seja o motivador e alinhe o interesse do prestador com o pagador. Eu acho que, enquanto isso não acontecer, a gente vai ter ganhos através de usos que mostrem como as coisas acontecem, que deem transparência a essa cadeia, mas acho que o fator fundamental é, de fato, um alinhamento de interesses. Obrigada. Em algum momento, quando as operadoras e os prestadores de serviço começaram a conversar um pouco mais, e as operadoras começaram a tentar convencer os hospitais a aderirem a, deixa eu usar o eufemismo da época, procedimentos gerenciados, para não falar em pacote, uma das grandes colocações dos representantes dos prestadores era, peraí, o meu negócio não é risco. O negócio de risco, querida operadora, é seu. Então, não venha jogar isso nas minhas costas. E é claro que aí chegamos no modelo em que estamos hoje. Então, eu queria perguntar para o Luiz, quem que está com o modelo do risco na mão hoje? Olha, nessa questão do compartilhamento de risco, ele ocorre, se a gente pegar aí os países desenvolvidos, há mais de 3 décadas, que eles migraram para o modelo de compartilhamento de risco, começando lá pelo método migrando de fee for service, né, para o método de pagamento, o DRG. Aí só para deixar claro, na hora que você faz, negocia o pagamento por diagnóstico, o DRG ele funciona não para todos os casos. Há internações, tipos de internação, que o desfecho ele é totalmente incerto. Agora, para aquelas internações em que o desfecho ele é bem mais certo, em que o tempo de permanência também você não tem uma grande variabilidade, são muitos casos, para esses casos sim sabe. Então, assim, se você pega, eu vou dar um exemplo prático. Ano passado tive com o presidente da Discovery Health, que é a maior operadora da África do Sul. Eu fui lá em Joanesburgo. Ele explicou, olha, 10 anos atrás a gente pegou aqui as internações, classificou por DRG, né? Aí a gente viu ali o tempo de permanência, comparou com o DRG, o tempo de permanência lá do DRG americano, o MS-DRG, conseguiu identificar os hospitais, né, que estavam mais ineficientes, tempo de permanência do DRG, né, acima da média, direcionaram a clientela para os mais eficientes. E ao longo de 5 anos foram mostrando para os prestadores, olha, em média você gasta isso aqui. A variabilidade em torno desse valor é muito pequena, não tem risco. Vamos negociar por esse valor. Eles começaram a fazer isso, né? Hoje em dia, lá na África do Sul, o pagamento ele é por DRG, né? Então, teve um maior compartilhamento de risco, sim. Coloca em risco a solvência do hospital por conta disso? Não. Aqui nessa feira nós temos instrumentos, temos ferramentas que permitem a análise do risco, o segmento do risco e, obviamente, porque você para compartilhar um risco você tem que conhecê-lo, não só em termos de estratificação de saúde populacional, mas em relação ao conhecimento do comportamento de DRG, em termos de permanência ou de desfecho quanto à mortalidade ou não. Então, assim, as ferramentas existem. O entendimento da necessidade, ele existe, e aí entra a questão da confiança.
essa questão da confiança ela é histórica, ela se coloca desde a época da discussão de quem vai segurar preço primeiro para conter a inflação. Isso em todos os campos da distribuição equânime de recursos, da economia, ela existe, inclusive na nossa. Então, assim, essa questão da confiança e da tomada de decisão política, de fazer acontecer, é que eu acho que está faltando, não só no nosso segmento, mas de uma forma geral na nossa sociedade brasileira. Agora nós estamos chegando num ponto que a gente não tem como deixar mais de tomar decisão. Aquela história do jeito, o brasileiro tem um jeitinho e tem um empurrar com a barriga. Não dá mais para empurrar com a barriga. Então, assim, essa questão do compartilhamento do risco, ele não é universal, ele é universal na forma de fazer, mas não na sua maneira, porque no nível de atenção primária você tem uma forma de compartilhar risco, no nível da atenção hospitalar, nos seus diversos nichos, secundário, terciário, quaternário, é outra forma, e na hora que você dá alta assistida para o idoso, numa fase em que ele precisa de algo a mais, né? E aí você tem outros desfechos, você tem outros riscos a serem compartilhados. Agora, a questão agora é o dever de casa. A gente sabe aquela história do garoto que tem a prova, ele tem ali todos os livros, ele é aquele cara organizadinho que tem lápis e papel na mão, mas ele tem que querer estudar. Ou a gente vai fazer isso ou nós vamos ser engolidos. Por favor, eu queria só lhe pedir para você se identificar. João Luiz, Rio de Janeiro, Procardíaco e Fundação Getúlio Vargas. Tá bom. Não, João, eu concordo com isso. Só para a gente não demorar muito aqui, eu só gostaria de dizer o seguinte, existe uma vasta experiência internacional, isso a gente já verificou, né, de migração de modelos de pagamento em várias realidades, né? Realidades tipo da África do Sul, da Europa, Austrália, né? Não faltam exemplos e não faltam, vamos dizer assim, as melhores práticas estão aí à nossa disposição para a gente utilizar. Claro que a gente vai ter que ter o cuidado, né, de adaptar tudo isso à especificidade do nosso caso brasileiro. Mas aqui, como você falou, os instrumentos, a gente está com faca e queijo na mão. Falta, na verdade, a gente está no limiar aí, né? A gente está aí num ponto de inflexão em que a gente, de fato, precisa fazer essa mudança. Bom, já que o nosso tempo acabou, vou agradecer muito os nossos 3 debatedores, porque eu acho que isso nos trouxe enriquecimento, pelo menos eu aprendi. Eu só fiquei triste por um motivo. Na apresentação do André, falou-se do paciente no centro, mas depois o paciente sumiu do nosso cenário. E a segunda coisa é que eu estava aqui preparada para saber, para ouvir quem é que ia falar bem ou mal do médico. E ele nem foi citado. Então, eu acho que é importante a gente levar essa mensagem, quer dizer, tanto o paciente quanto o profissional, e hoje em dia não é mais o médico mesmo, ou é a equipe, ou a gente pode esquecer, mas todos esses fazem parte da cadeia. Então, eu queria agradecer muito, porque a gente acabou conseguindo compartilhar conhecimentos interessantes. Então, muito obrigada a todos pela atenção.